Sobrevoando o Oriente pela primeira vez, Sofia de Melbrenner pensou nos homens que ali chegaram 500 anos antes, sem saber o que sabemos hoje, sem relatos e fotografias, vídeos e filmes. Os manuais de história falam dos feitos dos portugueses como entidade coletiva anónima. Mas os homens concretos, aqueles que ali chegaram em nome ou não de um país, que terão sentido? Quão tremenda terá sido a revelação daquelas cores, daquelas árvores, daqueles animais, de todo aquele mundo estranho e fascinante? Quer dizer, está ali, digamos, a viagem a Macau, o ir falar de Camões, leva, digamos, a fazer uma reflexão sobre o que teria sido para os navegadores portugueses, não é? O contacto com o mundo novo. Quer dizer, o espanto, não é? O maravilhamento, o deslumbramento que eles terão sentido perante uma realidade completamente desconhecida, perante um mundo, um real completamente diferente daqueles a que eles estavam habituados. Certo. Sofia quer então perseguir a luz, a sabedoria, a origem. Mas porquê? Porque navega ela contra o movimento de rotação, que espera encontrar no princípio das coisas. Então, eu vou... é evidente que há muita coisa que foi descoberta e que eu fiquei absolutamente deslumbrada com essas descobertas. E uma delas é o diário da primeira ida à Grécia, os cadernos do diário da primeira viagem à Grécia, com Agostina Bessa Luís em setembro de 1963. E eu vou ler só umas curtas passagens, porque é muito bonito. 11 de setembro, a bordo do Atreus, vi aparecer a ilha de Leucos. Depois passou um bando de golfinhos, um corria quase à tona da água rente ao navio. Às 9 da manhã já estava no deck. Como sempre que estou a bordo, sinto-me elástica e com uma euforia especial. Brilho do sol sobre a água, mar liso. Navegamos sem um balanço. Mar azul, céu azul, ilhas azuis e nevoadas. Ítaca aparece e vai-se, desenhando verde até ao mar, despovoada quase sempre. Muito antes de o Oriente se desvendar à sua frente, Sofia de Melbrenner mantinha já uma longa relação de amor com a Grécia. Percorrendo a sua obra, encontraremos muito poucos homens e mulheres, mas estaremos constantemente a esbarrar em deuses. Afinal, de acordo com alguns testemunhos, a própria Sofia tinha semelhanças com as divindades gregas. 16 de setembro, segunda-feira. De manhã voltei à Acrópole sozinha. Escrevi Sofia, setembro de 1963, numa parede do Parthenon, na frontaria à direita, numa reentrância. Coisa bárbara e selvagem, mas que tive de fazer. Eu lembro-me quando se visitou a Acrópole, nós ficámos lá sozinhas e a Sofia, à frente da Acrópole, ela começou a dizer-me poemas. E eu à frente dela caíam umas lágrimas porque aquela mulher à minha frente já não era uma mulher, era uma deusa, era um ser excepcional que eu tinha à minha frente. E foi uma imagem muito forte, muito maravilhosa. Sombrios deuses, senhores do medo antigo, o sopro como estátuas suspendendo na movediça luz das lamparinas. Aqui temos um desenho, e depois vocês podem filmar, que é um esboço que ela própria faz de uma estátua grega dentro de um museu e escreve ao lado há um claro mistério. Há no rei de Chipre um certo mistério, não só o ser grego sendo tão assírio, mas certo sossego e certo recuo entre duas guerras. Seu corpo de espiga, coluna de tréguas, mora em certa pausa que nunca encontrei, clareza das ilhas que tanto busquei. Mas Sofia é mais que um fascínio pela Grécia. Quando eu fui a primeira vez à Grécia, parti da Granja e perguntaram-me como é que vais para a Grécia. Eu disse, vou pela Granja. Isto era um bocado simbólico. Com a Sofia, penso que corremos um pouco o risco de falar, por exemplo, da Sofia e pensar apenas nas ilhas gregas ou nos deuses gregos ou na Grécia. Claro que ela tem uma grande relação com a Grécia, gostava muito da Grécia e do Mediterrâneo, mas a Sofia é muito mais do que os deuses gregos e do que as ilhas gregas.
As navegações não passam pelas ilhas gregas, mas demoram-se por outras ilhas. Que arquipélagos seriam esses, afinal? Ilhas, para mim, têm essa ideia de descobrimento e também têm uma ideia de certos mundos que existem no meio da confusão do mundo. Eu acho que o mundo moderno está-se a tornar horrorosamente confuso e que certas ideias mais claras ou mais simples que havia na minha juventude, muitas delas foram destruídas ou pelo menos complicadas por outros problemas que foram surgindo. A história que está nos Lusíadas, quando Camões nos canta as perigosas coisas do mar, e a viagem de Vasco da Gama, a mais extraordinária viagem que jamais se fez. A história das grandes navegações que os portugueses fizeram, quando, como diz Sofia, navegavam sem o mapa que faziam em busca da veemência do visível. Navegavam sem o mapa que faziam, atrás deixando conluios e conversas, intrigas surdas de bordéis e passos. Os homens sábios tinham concluído que só podia haver o já sabido. Para a frente era só o inavegável, sob o clamor de um sol inabitável. Indecifrada escrita de outros astros, no silêncio das zonas nebulosas, trêmula a bússola tateava espaços. Depois surgiram as costas luminosas, silêncios e palmares, frescor ardente e o brilho do visível frente a frente. Aquilo que ela consegue transmitir com os poemas da obra Navegações são particularmente expressivos daquilo que os portugueses são hoje, porque são o resultado de gerações e gerações em que a nossa ligação com o mar e a nossa ligação com outros povos, o encontro de outros lugares, o fascínio de descobrir, o não ser, o não estar contente com aquilo que já se conhece e já se viu.